quente, barulhento e poluído, o mundo onde vivemos e trabalhamos existe há algumas gerações apenas. O mundo que o precedia foi, ao contrário, frio, silencioso e limpo. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro. Só estou descrevendo a lenda do trabalho e da ciência. Como trabalhavam nossos ancestrais? Eles carregavam sacos de trigo, carregavam feixes de lenha, assim como peças de ferraria, e as transportavam. Então, de certa forma, o seu deus era Atlas, de quem se diz na mitologia que suportava o peso do céu, o peso do mundo. Mas o deus do trabalho também é Hércules, e Hércules vai de um extremo ao outro, do mundo conhecido aos mundos desconhecidos, carregando a sua clava. O trabalho de Hércules é o de golpear com a sua clava. Em um de seus primeiros trabalhos, precisamente, ele tem de golpear com a massa, golpear com um martelo, como nossos ancestrais, sem escrita, que golpeavam com machados de pedra. Esses trabalhos são relacionados com sólidos. Enquanto esses sólidos estão em equilíbrio, pode-se dizer que esses trabalhos são estáticos. O que se procura é o equilíbrio. A partir do momento em que se encontra o equilíbrio para construir casas e templos, procura-se então o movimento. E para alcançar o movimento, é preciso encontrar fontes de energia que possam gerar esse movimento. Onde se encontram essas fontes de energia? A musculatura do homem, da mulher, a força dos cavalos ou de qualquer animal de carga, o boi, a vaca, a água, o vento. Em 1784, o pintor inglês John Garrard pintou para o cervejeiro Pierre Samuel Whitbread o galpão de Samuel Whitbread, isto é, algo como uma insígnia de seu trabalho, de sua profissão. E aí, nesse quadro, pode-se ver recapitulado, resumido, o conjunto de todos esses trabalhos desse mundo destinado a desaparecer. Aí estão os cavalos, os animais de carga, a água, e aqui está a do Tâmisa, o vento, que obviamente não pode ser sentido no quadro, mas que se pode adivinhar atrás dos aparelhos do navio que acaba de atracar no cais. E esse barco, esse navio, esses belos navios que a Inglaterra criou são um resumo extraordinário de todas as máquinas que eram usadas naquela época. Pois é verdade que um barco é sempre, por excelência, o resumo do mundo que o construiu. E essa insígnia, com o arnês dos cavalos, a ocupação dos homens, a aparelhagem dos navios, faz uma recapitulação completamente exaustiva de todas as ferramentas do trabalho no mundo. Quais são essas ferramentas? Essas ferramentas existem desde sempre. A alavanca, o guindaste, a balança, a roldana e toda a aparelhagem que se coloca entre as roldanas e que nossos ancestrais chamavam de pulipast, que são estes aparelhos muito complexos, onde as roldanas multiplicam as forças
e que são usados nos macacos e guindastes com cordas que transmitem as forças e os movimentos. O navio está repleto desses aparelhos. Quando se diz que um navio está aparelhando, significa que está cheio de aparelhos. Ele põe seus aparelhos em movimento. Garrard entendeu perfeitamente que o mundo que ele descrevia, o trabalho que descrevia, os operários que colocava em cena e a aparelhagem que estava desenhando, Garrard entendeu que ele tinha feito a tabulação ou a representação de todo esse mundo. Esse mundo, que era força, produção de movimento e aparelhagem, existe desde sempre e foi estudado, matematizado, organizado e esquematizado pelos gregos. Pode-se conceber, então, que esse mundo de equilíbrio, de movimentos e forças, é um mundo sem fogo. Não pensem, no entanto, que o fogo estava ausente do mundo que se destinava a desaparecer. Nada disso. Muito pelo contrário. Havia, desde sempre, assim como os talhadores de pedras, os carpinteiros e os carregadores, havia ferreiros que sabiam amolecer metais, graças ao fogo, e golpeá-los com uma clava para dar-lhes a forma desejada. Havia fundidores, ferreiros, havia as artes do fogo. E essas artes do fogo, de certa forma como os talhadores de pedras, eram artes da forma. A questão era a forma da pedra ou a forma da peça de metal. Na lenda do trabalho ou na lenda da ciência, o primeiro deus do trabalho foi Hércules e o primeiro deus da sustentação foi Atlas. Pois bem, o deus do fogo no início foi Prometeu. Prometeu arrancou dos deuses do Olimpo o segredo do fogo para dá-lo de presente aos humanos. Mas a partir da Revolução Industrial, o deus do trabalho não era mais Hércules nem Atlas, e sim Prometeu, o deus do fogo. Assim como o quadro de Garrard resumia, tabulava, simbolizava, programava esse mundo frio, silencioso, esse mundo de formas e de forças, da mesma maneira, um pintor inglês do início do século XIX resumiu diante de nossos olhos o mundo da Revolução Industrial, isto é, o mundo do fogo. Esse homem é Turner. Em oposição ao quadro de Garrard, onde se vêem barcos e suas aparelhagens, balanças e guindastes, ele trata o tempo todo do fogo. A Marinha de Madeira morreu. O que Turner pinta é a forja, porque ele pintará forjas também, mas sobretudo o que acontece na caldeira. E o que acontece na caldeira, sob a ação do fogo, o desenho não pode desenhá-lo. A pintura explode, a pintura começa a queimar. O desenho não tem mais limites, não tem mais fronteiras. A matéria se desorganiza, e isso é Turner. Isso é um quadro de Turner. Da mesma maneira que na lenda existe Atlas substituído por Prometeu, o deus do fogo, na representação que se pode fazer, o pintor Garrard é substituído pelo pintor Turner. O pintor do desenho é substituído pela luz do fogo, pelo calor do fogo.